Olá, bom dia. Aqui Greg, guia de Varsóvia e guia na Polônia. Aproveitando o fato que fico em casa, como todos nós ficamos em casa, e não sou capaz de mostrar a minha cidade, o meu país aos turistas, eu decidi aproveitar de alguma maneira esse tempo em casa para gravar algumas apresentações que vão aproximar-lhes um pouco mais o país, a minha cidade de Varsóvia, várias questões, vários aspectos relacionados sobre a história do país, sobre com algumas questões contemporâneas. Para esses que ainda não me conhecem, eu funciono na rede como Varsóvia em português. O meu site é varsoviaemportuguês.com. O Facebook também Varsóvia em português. Instagram também Varsóvia em português. Eu uso esses três meios de comunicação. Essa primeira gravação que fiz será sobre umas questões muito básicas, só para introduzi-los nos temas relacionados com Polônia. Todas essas informações que eu vou apresentar hoje, na verdade, também podem facilmente achar no Wikipedia. Eu estou resumindo essas informações do meu jeito. Queria sublinhar que tudo que vou apresentar é muito subjetivo e eu estou fazendo isso como estou fazendo normalmente acompanhando os meus clientes. Então é uma coisa muito light no início, pelo menos, para não alcançá-los. Depois também podemos aprofundar vários temas. Se vocês tiverem algumas sugestões ou quiserem perguntar algumas coisas, o façam, por favor. Vou tentar responder todas as suas dúvidas ou desenvolver alguns temas que mais lhes interessam. Bom, então essa primeira gravação será dedicada a informações básicas sobre a Polônia e também vou falar um pouco da situação geopolítica do país. Bandeira. Então, bandeira polonesa é branco e vermelho. São essas duas cores, cores oficiais. Branco se refere à pureza, nobreza, vermelho, luta, guerra, sobretudo devido à história perturbada do país. Mas também isso tem a ver com as cores de umas dinastias muito antigas. Então, essas cores, na verdade, já fazem parte da nossa bandeira faz séculos. Junto com a bandeira temos também brasão. Brasão da Polônia é águia branca no fundo vermelho. E a águia tem coroa. Interessante que nos tempos do comunismo, entre 1945 até 1989, não se usava a coroa na cabeça da águia, porque as autoridades comunistas não queriam colocar símbolos monárquicos na simbologia oficial do Estado comunista. E essa coroa só voltou à cabeça da águia depois da queda do comunismo. População. A Polônia tem 38 milhões de habitantes, somos 36º no mundo nesse aspecto. País médio, podemos dizer, pela população. Um número interessante, 20 milhões de poloneses ou descendentes de poloneses vivem no estrangeiro. Inclusive, recentemente se usa um lema dizendo que somos 60 milhões para aproximar, integrar de alguma maneira ou despertar essa consciência de poloneses sobre
que vivem aqui, sobre a existência de outros poloneses ou seus descendentes que vivem no estrangeiro. A maioria dos poloneses fora do país vive nos Estados Unidos. Chicago, por exemplo, é a segunda maior cidade com poloneses, com maior número de poloneses depois de Varsóvia. Também tem poloneses vivendo no Canadá, Europa Ocidental, Grã-Bretanha, Alemanha, França, também Austrália e sul do Brasil. Alguns de vocês provavelmente têm origens polonesas, parcialmente pelo menos. A maioria dos poloneses do Brasil vive nos estados do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. E também norte de Argentina tem uma colônia polonesa. E o terceiro número aqui se refere à cidade maior, Varsóvia, minha cidade, 1.800.000 habitantes registrados. Língua. Então, língua falada é polonês, é língua eslava, pertence a um grupo maior de línguas eslavas, do qual fazem parte também tcheco, eslovaco, croata, esloveno, russo, ucraniano, belarusiano. É um grupo linguístico e étnico também muito grande. Etnicamente, poloneses também são eslavos. Algumas palavras básicas: bom dia, dzień dobry, obrigado, dziękuję, e essas são um pouco complicadas. Tem também umas palavras mais fáceis, como sim, tak, não, nie. Mas, em geral, língua polonesa é bastante difícil. Sobretudo, o que os estrangeiros acham mais difícil são as declinações, dependendo do contexto. A palavra muda de terminação. O substantivo muda de terminação e depois adjetivos e outras partes da gramática da língua tem estar de acordo com aquele substantivo declinado. Então, isso é um pouco complicado. Mas talvez sobre a língua vou gravar mais algum episódio dessas minhas apresentações. Território. Em torno de 312 mil de quilômetros quadrados. Para a Europa, Polônia é considerada país grande, mas aqui podem ver que somos sexanonos, número 69 do mundo pela superfície. Então, mundialmente, assim, Polônia não é tão grande. São 16 províncias chamadas voivodias, e aqui podem ver o mapa com divisão administrativa do país. Varsóvia fica aqui nessa região chamada Mazóvia. E a situação da Polônia na Europa. Estamos aqui. Para os brasileiros, para os portugueses provavelmente também, Polônia é mais leste europeu, faz parte do leste europeu. Esses circuitos que os brasileiros fazem, chamados leste europeu, Polônia, Europa Oriental. Polônia faz parte com muita frequência desses circuitos. Para nós poloneses, nós somos mais Europa Central, Europa Centro, Leste, eventualmente. Para nós, leste europeu é mais Ucrânia, Bielorrússia, Lituânia, Letônia, Rússia. E sobre nós próprios, nós pensamos mais que somos centro-europeu. Provavelmente isso tem a ver com história e com essa ligação forçosa com o bloco comunista liderado pela União Soviética, que não temos boas lembranças sobre isso, e isso é associado normalmente ao leste europeu. Então, os nossos vizinhos agora. Alemanha, no oeste.
parceiro econômico maior neste momento e um dos maiores vizinhos, um dos países mais desenvolvidos do mundo neste momento, mas também vocês provavelmente já sabem que na história a Polônia teve muitos problemas por causa dessa vizinhança. Sudoeste é República Tcheca, sul Eslováquia, sudeste Ucrânia, leste Bielorrússia, nordeste Lituânia e este pequeno pedaço aqui no norte nordeste faz parte da Rússia grande, só que esse pequeno pedaço aqui ele ficou separado da Rússia principal depois da queda da União Soviética. Então, a Polônia não tem fronteira direta com o território principal russo, só temos fronteira com esse pequeno pedaço aqui da Rússia chamado Kaliningrad. E no norte é Mar Báltico, nesse mapa descrito como Oceano Báltico, mas para nós é Mar Báltico. Então, aqui podem ver nesse mapa que a situação da Polônia, de um lado, é bem favorável, porque ficamos na parte conectando Europa Ocidental com Europa Oriental e depois com outros territórios mais do Oriente, praticamente com a Ásia já, e também teve essa rota comercial importante norte-sul, que ligava o Império Bizantino nos tempos antigos, por exemplo, com o Mar Báltico. Então, muitas cidades polonesas cresceram por essa importância comercial, por ficarem nas rotas comerciais que ligavam várias partes do continente europeu, não só europeu. Mas também essa situação geográfica nos trouxe muitos problemas durante nossa história, muita guerra, muitas perturbações, ocupações, etc. Mas sobre história vou falar num episódio separado. E o país em si saem, infelizmente, sem tentar. Polônia, em geral, eu sinalizei onde ficam as montanhas. Polônia tem montanhas, toda essa parte sul do país são as montanhas, com o pico mais alto, altura do pico mais alto, 2.490 e poucos metros. Aqui e com azul, aqui no norte, sinalizei a área da costa marítima do Mar Báltico, e também é planície. A costa marítima tem uma extensão, se não me equivoco, de em torno de 600 ou 700 quilômetros, inclusive. No nordeste, com oval, eu marquei uma zona cheia de lagos chamada Mazure. E aqui é o rio principal, chamado Vistula, Wisła em polonês, que corta o país em duas partes, passando pelas cidades de Varsóvia, de Cracóvia. Ele nasce nas montanhas, na Polônia, e deságua no norte, no Mar Báltico, na região de Gdańsk. E outro rio grande aqui à esquerda, no oeste do país, é rio Oder, em polonês Odra, passa pela cidade de Breslavia e divide aqui no oeste a Polônia da Alemanha. Mas sobre os detalhes, lugares turísticos, etc., eu vou falar no próximo episódio. Outro mapa, cidades. Cidade maior, Varsóvia, também capital do país.
Depois, a cidade maior no sul do país, Cracóvia. No norte, Gdańsk e toda a região chamada Tricidade, que são, na verdade, três cidades, uma do lado da outra. No oeste, na direção indo de Varsóvia até Berlim, cidade de Poznań, onde podemos dizer começou a história do país. Sudoeste, Breslavia. Em polonês o nome é Wrocław, um pouco complicado, mas aqui no mapa aparece em português. No meio do país, só 120 quilômetros de Varsóvia, uma cidade chamada Łódź. Brasileiros, portugueses pronunciam Lodz. Poucas palavras, mas poucas letras, mas palavra bastante difícil para pronunciar aos estrangeiros. No sudoeste, cidade de Lublin, a maior cidade no sudeste, desculpem, a maior cidade no leste do país, cidade de Lublin, e nordeste, cidade chamada Białystok. Para hoje é tudo. Muito obrigado por dedicarem seu tempo para ver essa apresentação. Espero que tenha sido útil, tanto para esses que ainda não sabem nada completamente sobre a Polônia e também para esses que já conhecem ou inclusive estiveram aqui. Tudo de bom e até próxima postagem. Abraços. Tchau.